O objetivo do vídeo de hoje é mostrar como fazer um transmissor UART. Como está aparecendo aí na tela, eu conectei o kit D10 Lite a um Raspberry Pi 4 em sua porta serial. De tal forma que, se a gente colocar o caractere ASCII nas chaves do kit e clicarmos nesse botão, ele envia. Nesse momento, o caractere A está configurado e, como vocês podem ver aí na tela, o Raspberry vai receber o caractere A. Tá? O Raspberry está conectado no meu PC ali via SSH. Tá? Se eu colocar o caractere B agora, que é esse código aqui, vai receber o caractere B e assim por diante. Antes de passar para o código propriamente dito, vamos entender o que é o protocolo UART, né? O que significa a sua implementação em um FPGA. O UART significa Universal Asynchronous Receiver Transmitter, e ele é assíncrono, pois não precisa de um sinal de clock para sincronizar os dados que estão sendo transmitidos. Então ele é um protocolo de comunicação serial, amplamente utilizado em microcontroladores, computadores e FPGAs. E por ser muito comum e simples, né, ele é largamente aí utilizado nesses sistemas. Vale destacar que, ultimamente, a sua utilização em computadores de uso domésticos caiu bastante. Antigamente ele era muito utilizado para a conexão de periféricos, como mouse, teclados, joysticks. No entanto, né, pela sua simplicidade, ele ainda é amplamente utilizado em sistemas embarcados. Ele é composto por um transmissor e um receptor, né? Então o transmissor ele envia dados até o receptor do teu dispositivo, né? E o receptor ele recebe os dados do dispositivo. E ele pode trabalhar tanto apenas transmitindo os dados no formato simplex, ele pode trabalhar também ora transmitindo, ora recebendo, sendo half duplex, ou transmitindo e recebendo ao mesmo tempo, full duplex. Os parâmetros que nós conseguimos configurar na UART são o baud rate, que trata da taxa de bits por segundo, e existem alguns valores padrões que são configurados, como 9600, 19200, 115200, entre outros. O tamanho da palavra, que é o dado que é enviado por vez, pode ser de 5 a 9 bits, embora o mais comum seja disparadamente 8 bits. Você tem opcionalmente um bit de paridade, que eu já expliquei aqui no canal em outro vídeo, né, para que ele serve. Você tem um bit de parada, 1 ou 2 bits, né? E também, opcionalmente, você tem um fluxo de controle aí para controlar a transmissão e a recepção dos dados. A estrutura de um dado é essa que está na tela. Você começa com o start bit, com valor 0, né? Depois você tem o seu dado, né, de 5 a 9 bits, normalmente 8, né? Opcionalmente você termina com o bit de paridade e finalmente você tem 1 ou 2 bits de parada. Então aqui eu tenho um exemplo, né, que a porta ele sai do estado idle, né? Você tem seu estado start bit aqui, então o start bit sempre vai para 0. Depois você começa a enviar os dados sempre do bit menos significativo, sempre do LSB para o MSB, né? E aqui ele concluiu com apenas um stop bit. Veja que não tem o bit de paridade aqui nesse exemplo, né? Depois que chegou o stop bit, ele volta a ficar em idle. É importante também para o uso de UART, porque como é um protocolo que basicamente, na maioria dos casos, você vai estar enviando texto, né? Utiliza-se a tabela ASCII, né? Então é bom ter sempre em mão essa tabela aí para entender o que está sendo transmitido e o que está sendo recebido. Existem várias formas de se fazer um transmissor UART, várias podem ser encontradas aí na internet. A ideia do vídeo aqui é mostrar uma forma bastante simples de realizar essa tarefa, de acordo com a figura que está aí na tela. Basicamente, o código ele vai ter dois processos. Um que me gera a frequência do baud rate, ou a frequência com que eu estou transmitindo os bits do meu dado, e um processo de envio, que basicamente é um registrador de deslocamento. O processo que faz a geração da frequência de baud rate, basicamente é um contador que, quando chega ao final da conta, ele me gera um pulso, né? Então ele vai me gerar aqui um trem de pulso, à medida que eu vou enviando os dados, que serve para indicar quando eu devo transmitir um sinal. Tá? Então eu entro com o clock da minha placa, por exemplo 50 MHz, igual temos no kit D10 Lite, e ele pode me gerar, por exemplo, uma cadência de 9600 Hz, uma daquelas frequências padrões do protocolo UART. Né? Então ele sempre vai me gerar um pequeno pulso aqui
habilitando a transferência de um dos bits do meu dado. Tá? E esse dado ele vai enviar aquele bit inicial, os 8 bits de dado e o bit final. Aqui não vou fazer o bit de paridade. Aqui temos o código do transmissor UART, que foi chamado de UART-TX. Então essa entidade ele vai possuir dois genéricos, um chamado baud, que é a frequência no qual eu quero enviar meu dado. Aqui eu coloquei o valor padrão de 9600. Input frac seria a frequência de entrada, eu já deixei aqui em 50 MHz para coincidir com a frequência do kit D10 Lite. E meus ports eu tenho um clock, um reset ativado em valor 0, né? O meu pino TX, que é o pino de transmissão, o dado de transmissão, TX data, TX load para eu carregar o dado que eu quero enviar, né? Então é a flag que indica quando eu devo carregar esse dado, e TX buzz é uma flag de saída que me indica que o ART-TX está enviando um dado, e enquanto ele está enviando, ele está ocupado, ele não poderia receber outro dado nesse meio tempo. Na arquitetura, então, eu criei aqui algumas constantes. Eu tenho a constante max cycles, que indica o máximo de ciclos que eu vou precisar para gerar essa taxa, que está aqui do meu genérico, né? Então a continha que é feita é a frequência de entrada dividido pela frequência desejada. Isso me dá o número máximo de ciclos que eu preciso ali para o meu contador. Depois eu tenho o shift register, que é basicamente o meu registrador. Por isso que eu tenho aqui 10 bits, né? 9 down to 0, para indicar os bits que eu vou enviar. Aqui no caso, eu vou acrescentar 2 bits a mais, o bit de start e o bit de parada, e mais os 8 bits. Né? Então isso aqui, essa porta UART, ela possui a largura de palavra constante em 8 bits. Depois eu tenho aqui duas flags internas, txLoaded, que me indica quando eu carreguei um dado, e txTransf, que me indica quando que eu posso realizar uma transferência dos dados no meu ART-TX. Na sequência, eu tenho o processo de envio, igual está na figurinha aí, onde eu declaro uma variável i, ela me indica em que estado do envio eu estou, né? Então, se eu estou enviando ali 10 bits de dado, eu fiz o range do meu inteiro, né? Eu restringi meu inteiro de 0 até 9 para indicar em que parte do envio eu estou. Então, eu tenho um reset assíncrono, né? Então, se o reset for igual a 0, eu vou zerar o meu registrador de deslocamento. Eu vou zerar aquela flag interna, txLoaded, que é um booleano, né? Por isso que eu estou enviando um valor falso aqui. O txBuzz, que é aquele port, né, de saída, que indica quando está ocupado, ele vai para 0. O meu tx vai 1, que esse aqui é o estado idle, e a minha variável i vai para 0. Né? Então eu tenho a detecção de uma borda de subida. Se o txLoad igual a 0, ou seja, eu estou querendo carregar um dado. Tá? Aqui eu coloquei igual a 0 por causa da ação do botão da placa. Né? Mas dependendo do hardware que você tiver aí, você pode querer mudar isso aqui para 1 também. Né? Porque o botão, quando você aperta, ele vai para valor 0 ali na entrada do FPGA. Né? Então, quando eu quero carregar o dado para enviar, o meu registrador de deslocamento deve receber o quê? Ele recebe o 1, que é o meu bit de parada, ele recebe o meu dado e também recebe o start bit. Lembrando que o protocolo envia primeiro o bit menos significativo. Né? Então, meu start está aqui à direita do vetor. Então, eu seto para verdadeiro o txLoaded, indicando que houve um carregamento de dado para ser enviado, né? E imediatamente o meu buzz também deve ir para 1, porque está iniciando o processo de envio. Né? Aqui na sequência, se o dado foi carregado, né? E está habilitada a minha transmissão, ou seja, ali o contador está permitindo a transmissão na cadência certa, eu começo a fazer a transmissão. Então, o meu tx ele vai receber aqui o meu índice 0. E daí, eu vou deslocar o meu registrador de deslocamento. Como é que eu vou fazendo isso? Eu vou acrescentando 1 aqui na minha esquerda, na parte mais significativa do vetor. E daí eu pego os 9 próximos dados ali do meu vetor, né, da parte mais significativa. E daí eu desloco ele aqui em direção à direita. Tá? Daí, né, se o i chegou no 9, tá? O i é incrementado aqui mais para frente, depois eu vou mostrar aqui. Né? Então, se eu cheguei aqui no estado 9, quer dizer que eu acabei o meu envio. Né? Então, o txLoaded precisa voltar para 0, para false,
TX_buzz volta para 0, porque terminou o envio, né? E TX vai para 1, que é o meu idle. E também o meu i tem que voltar para 0, né? Então, se ele não está com valor 9, ele precisa incrementar, né? Então, ele incrementa aqui, eu fecho tudo e termino esse processo. Na sequência, eu tenho outro processo, né? O processo que me gera a cadência de envio, o baud rate, né? Nele, eu também crio uma variável i, só que dessa vez para fazer a contagem, né? Então, ele tem um range de 0 até o max cycles. Lembrando que esse max cycles, ele foi definido aqui por essa constante, né? Que é a divisão da frequência de entrada pela frequência desejada, que é o baud, né? Então vamos lá. Então se eu tenho um reset, eu reseto essa contagem, eu vou zerar essa minha flag aqui, transf, né, mandando o valor falso para ela. Também tem uma detecção de borda de subida, né? Então se o i chegou na contagem máxima, que é o max cycles menos 1, então o i recebe 0, né? Retorna a contagem, e tx_transf recebe true. Ou seja, eu estou pedindo para habilitar a minha transferência lá na frequência desejada, né? Se não, se eu tenho o tx_loaded, né? Ou seja, eu só realizo a contagem, né? Meu contador ele só é habilitado se um dado foi carregado. Então, se eu não carreguei nenhum dado, ele não faz nada, ele não realiza a conta, né? Então, se tx_loaded, eu incremento, né? E o meu tx_transf ele precisa ser falso. E eu acabo aqui o meu código. Aqui eu mostro uma pequena simulação através do Model Sim, eu carregando um dado, esse dado aqui, 01001000, que representa a letra A, se eu não me engano, em ASCII, né? Então eu realizo o carregamento desse dado aqui com esse pulso negativo em tx_load. Note que depois que eu desço o valor, né, em um ciclo de clock posterior, o tx_buzz ele já levanta para iniciar o processo de envio, né? Então, ó, eu vou fazer um zoom full aqui para a gente ver esse envio agora, porque esse clock aqui está em 50 MHz. Vamos fazer aqui, ó. Então tá lá, ó. Então ele lá começa ali com o bit de início, né? Ele começa enviando 3 bits, os menos significativos primeiro, aí tem aquele 1 ali, né? Mais 2 bits, o 1, o bit de parada, que está aqui, né? Tem esse 0 aqui antes, tem o bit de parada que está aqui e depois ele termina, né? Então assim que ele envia aqui o último bit, ele já está liberado para receber um outro dado aí para o envio. Então eu estou aqui com o kit conectado no osciloscópio para a gente dar uma olhada também na forma de onda que ele está gerando aqui do sinal TX. Eu coloquei o mesmo valor ali da simulação, na verdade na letra A, letra H maiúsculo, então vou clicar aqui, vamos dar uma olhada. Tá aí, como vocês podem perceber, é a mesma forma de onda que aparece ali na simulação, e ele está enviando o dado certinho. Um detalhe importante que precisa ser mencionado é que, como no código é feita uma divisão direta lá entre a frequência de entrada e o baud, a frequência final de envio não vai ser exatamente, pode ser que ela não seja exatamente aquilo que você está desejando. Então, por exemplo, aqui eu fiz esse pequeno programa em Python para calcular isso, né? Então, se a gente tem uma frequência de entrada de 50 MHz e eu coloco aqui os 9.600 que definimos ali no código, né? A frequência real de saída vai ser, igual ele calcula aqui, 9.600.6, tá? Então vai ser um pouquinho diferente. Isso pode, no final de vários envios em sequência, gerar algum tipo de erro, mas esse erro vai ser bem baixo, né? Se a gente considerar, por exemplo, o clock ali do kit Tangnano, por exemplo, que se eu não me engano é 27 MHz, para essa taxa de 9.600, vamos obter ali 9.601, o que pode gerar uma taxa de erro um pouco maior, mas mesmo assim essa taxa é muito pequena. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aí sobre o que vocês acharam do vídeo e até o próximo.